Oh, happy day. Ora, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Gente que Vale a Pena. E hoje vai ser festa, vai ser tipo pá, bora. Porque a convidada vai ser fantástica e extraordinária. Ora então, vou já fazer aqui o convite. Oh, happy day. Inês, olha, Olá, muito boa noite. antes de mais, olha, é um gosto de conhecer-te. Verdade, nós ainda não nos conhecemos, é um facto só por aqui. É verdade, é verdade. Olha, vou já abrir isto para começarmos depois aqui já a nossa conversa. Como é que isto começa, Inês? Certo. Comigo, na minha perspectiva, a dizer quem é o convidado. E a cena é, eu não te conheço, é o Eda Giro. Exato. Epá, é que... Eu nem sei Epá, como é que chegaste. Posso tratar por tu? Fogo, por amor de Deus, por amor de Deus. Como é que chegaste até a mim? Ou seja, se veio através de alguma partilha? Simples. Eu costumo pesquisar no Insta cenas tipo happy, tipo felicidade, happy, cenas, estás a ver? Por Mas uma tu és questão, happiness coach, yeah. não é? E por uma questão de business, por uma questão de prospecção, estás a ver? E vou vendo perfis de felicidade. Até que vi happiness e eu tipo, que é isto, man? E depois vi que era um podcast. Epá, e o que me despertou mais a atenção foi o nome. Foi literalmente o nome, estás a ver? Porque eu fiquei tipo, Happiness. Ah, porque ela chama assim. Ya! Fiz! Epá, e depois comecei naquela tipo, olha, deixa-me lá pesquisar um bocadinho, achei super interessante. Epá, e mandei-te logo, é que foi logo, no dia em que eu vi o teu perfil, foi quando eu te mandei mensagem logo, epá, bora lá conversar, man. Tipo, eu preciso conversar contigo, do género, vamos beber essa ideia e conversar um bocado sobre essa ideia. Portanto, eu não te conheço, vou-te passar já a bola e vou-te começar por perguntar, Inês, uma pergunta fantástica, super fácil de responder, tipo, é daquelas que, tipo, quem és tu? Quem sou eu? Isso às vezes parece mais linear do que parece, não é? Se nós formos mesmo refletir quem somos nós, na verdade às vezes sequer é mais difícil do que aquilo que... Ou seja, não é assim tão direto e tão linear. Yeah. Mas, ou seja, posso contar, talvez, ou seja, o meu percurso. Eu cresci em Portimão, Distrito de Leiria. Sério? Depois, Então tu és daqui do lado. Eu estou na Nazaré. depois exato, já tinha percebido que dizem na Nazaré, exato, já tinha ouvido acho no episódio. Mas és da Nazaré? Não. Não. Eu sou da vila mais bonita do mundo, Inês. Que é a Lausanne. Que é a Lausanne. Muito bem, muito bem. Mas vai, Por acaso, o Castelo de Porto de Mós é muito bonito. É muito bonito. sim senhor, eu recomendo vivamente a toda a gente a visitar. Normalmente as pessoas não conhecem muito. Agora já começa a ser mais uma vila mais conhecida, mas eu quando vim para Lisboa estudar, toda a gente perguntava onde é que é Porto Mós. Depois perguntavam sempre se era no Algarve, também há Porto Mós do Algarve. Mas não, ou seja, depois temos de estar sempre a explicar que é perto de Fátima, perto da Batalha, perto de Leiria, ou seja, faz parte de Leiria. Jesus. E pronto, parece que nunca ninguém lá chega, mas felizmente acho que já está a ser mais conhecido e recomendo sempre visitarem a vila e o castelo, sem dúvida. Pronto, então, ou seja, estou em Lisboa desde 2010, vim estudar gestão, depois, ou seja, tenho que trabalhar nas áreas de marketing, comecei na Nestlé, depois tive uma experiência em São Francisco, 2016, e foi aí que surgiu o nome Happiness. Ou seja, foi aí na altura que surgiu, ou seja, que nós começámos a usar mais as páginas das redes sociais, Instagram, e eu estava a ter uma experiência profissional internacional e eu queria, na altura, uma página, um nome que contasse a experiência do momento, mas também um nome que se perpetuasse no tempo. Portanto, se eu dissesse Inês in São Francisco ou Inês in USA, não fazia sentido depois usar esse nome, essa página, quando voltasse para Portugal. Então dei um bocadinho à procura do nome e a cidade transmitiu muito a célebre frase do Pursuit of Happiness. E foi aí, quando eu depois vi, numa brincadeira, eu, olha que interessante, Happiness, se eu puser um acento circunflexo, tem o meu nome escondido.
Pronto, e acaba por ser este um pouco o meu lema, a minha forma de estar na vida perante as adversidades, tentar encontrar o lado positivo. Ou seja, eu não estou sempre feliz, não é? Ou seja, eu considero uma pessoa feliz, mas não estou sempre feliz, mas ao mesmo tempo acho que tenho esta forma de estar, de ver o copo meio cheio e pronto, acho que quem me conhece também tem acho uma gargalhada característica e pronto, acaba por ser pensei, olha, acho que faz todo o sentido ter este nome, acaba por ser o meu lema, a minha forma de estar, o propósito, e ao mesmo tempo, ou seja, posso contar a experiência que estou a ter neste momento e continuar a alimentar a página. Pronto, foi então desde 2016, só que eu não consigo ter, pronto, pelo Instagram, não consigo mesmo ter o nome Happy Inês por causa do acento circunflexo, então tenho Happy Inês Miguel e sem o acento, mas pronto, logo quem consegue ver. Depois eu pedi a uma amiga designers que, pronto, ou seja, tentar fazer um brainstorming, como é que fazia sentido e logo foi, pronto, tem sido o mesmo desde então. Só que depois surgiu que há 2 anos, até foi, estavas a dizer que estavas a ouvir o podcast do Bernardo e da Rita Castro, o episódio. Pronto, até foi numa mentoria com o Bernardo que depois também comecei a refletir muito o propósito da página, o porquê das partilhas e às vezes andava a questionar, ou seja, vou viajar, publico, vou jantar ao sítio Y, publico. Parece que, ou seja, toda a gente de uma forma geral acaba por publicar momentos felizes e acho que, ou seja, de uma forma geral as pessoas não publicam quando estão mal, se bem que os influencers e cada vez mais as pessoas também valorizam muito a autenticidade e a espontaneidade e quando também acabam por estar a passar fases mais desafiantes. Mas, não sei, dava-me a questionar um pouco o porquê das minhas publicações e estava a achar um pouco redutor só publicar a minha visão. Então comecei a desconstruir e a pensar o que é que fazia sentido e foi aí que surgiu a ideia de criar o videocast. Pronto, preferi o videocast para ter a parte da imagem, quem puder acompanhar, e ter, ou seja, diferentes convidados que pudessem vir falar do tema. E pronto, então surgiu, ou seja, começando a pensar em convidados que faziam sentido. Primeiro, ou seja, nos temas que me faziam sentido e depois nos convidados de referência. Pronto, e comecei, é interessante que até, ou seja, comecei esta jornada, o primeiro episódio foi lançado em setembro e hoje foi lançado o último da primeira temporada e estar também agora a ter esta conversa também acho que faz sentido, ou seja, no fundo fechar de um ciclo. Pronto, e acho que pronto, quem tem acompanhado, o primeiro episódio foi sobre saúde mental. A Susana, que também conheço, que é muito fixe. E acho que ela está aqui online, pelo que me parece. Se tiver, ou quando ela ouvir, beijão no coração. Portanto, foi sobre saúde mental, a doutora Susana, depois foi sobre comunicação. Tenho uma prima especialista em comunicação e, portanto, como é que a comunicação é importante nas nossas vidas e como é que também o impacto que tem nas relações e mesmo até em termos laborais. Depois, nutrição, tem muito foco em nutrição infantil, também uma amiga nutricionista que também está focada mais na nutrição infantil, mas a relação com os pais e como é que pode começar desde cedo, já até desde a gestação e o impacto que tem a alimentação no nosso desenvolvimento. Depois parte da família, onde convidei o Bernardo e a Rita, família que hoje, ou seja, acaba por ser para mim, uma inspiração. 8 filhos nos dias de hoje. Depois Opa, peraí, e eles já estão no 9º ou foi o 8º? Que nasceu o pai há 2 meses ou 3? foi o oitavo. Foi o 8º. Ok. Não, porque quando ele gravou aqui o podcast, o Urgente Vale a Pena, e estava quase a arrebentar a bolha, estás a ver? Tipo, quando ele esteve aqui. Portanto, por isso é que estava ali, tipo, pá, tenham 10, 20. Que é bem da fixe. Sim, sim. Pronto, e o Bernardo vem de uma família de 13. Fogo, tão bom. Exatamente, exatamente. Que cena fixe. Opa. Depois tenho também o Thomas, que eu faço outdoors, ou seja, uns treinos ao ar livre, o Thomas Active Flow. Depois também um episódio com o professor doutor David Anjo, que também, ou seja, conheço já há muitos anos. Muita parte da dor maxilofacial e o impacto que tem, ou seja, as pessoas que acabam por estar mais felizes
ao estar emocionalmente mais equilibradas, acabam por reagir melhor à dor. Também é um episódio, acho que interessante. Depois a parte da espiritualidade. Também já convidei uma amiga que aos 18 anos decidiu ir para irmã, ser consagrada. Depois, Há quanto só, não sei agora. tempo? Há quanto Hum? tempo? Não percebi. Há quanto Há tempo? quanto De quê? tempo é que a tua amiga tinha 18 anos quando Ela é decidiu? um ano mais velha do que eu, portanto, ela tem 33. Ok. Uau, Sim, uau, muito fixe. sim, Epá, imagina, tu querias um podcast. sim. Ou melhor, antes disso. Podcast não, videocast. Pá, sabes, eu vou-te contar uma coisa que é brilhante, brilhante, que é só. Pá, isto é completa ingenuidade, ok? Quando eu basicamente eu tornei o Gente Vale a Pena, que era uma rúbrica de Instagram, tornei o podcast para evitar voltar a perder tudo. Estás a ver? Pois. Se a conta for de vela, tipo, ao menos está tudo guardado. Estás a ver? Sim. Pá, e foi. Não imaginas a minha surpresa quando eu faço o upload do primeiro vídeo e eu a pensar que isto ia converter tudo só para som, estás a ver? E quando aparece no Spotify e eu abro e vejo o vídeo, eu fiquei tipo, Ou seja, ou seja, gravas aqui em direto e depois converte para o gravo aqui Spotify. em direto, depois saco a imagem, estás a ver? Edito, faço as edições necessárias e coloco em formato episódio para as plataformas de podcast. Epá, e quando ficou em videocast, eu fiquei tipo, isto é, isto é brutal. A sério, desde já foi mesmo tipo, pá, que loucura, tipo, ganho Euromilhões agora. Tipo, isto é bem da giro, tipo, é muito fixe. Mas olha, imagina, então tu criaste a tua página, Happy Inês, para contar a tua experiência de São Francisco. Como é que foi essa experiência? Foi muito boa, gostei imenso, ou seja, ter uma experiência. Eu já tinha feito Erasmus em É. Praga e tinha tido um summer school na China em 2012. E pronto, sempre tive, pronto, assim, grata de já ter tido a oportunidade de viajar por muitos países ao longo da minha vida, mas como experiência profissional internacional foi a primeira. Uhum. E pronto, foi muito, ou seja, aquele era o programa Inove Contacto, que no fundo eles é que escolhem o país e a empresa por nós, através do nosso percurso, currículo e de acordo com as vagas que existem. Aquilo basicamente foi no CCB que comunicam, ou seja, 2.000 candidatos, depois dizem Inês, São Francisco, Ana, Cena, a Espanha. Então tu candidatas-te para um projeto, tipo, bora Sim. lá, tipo espécie, não vamos dizer bolsa, mas vamos, candidatas para um projeto e sai o teu, ou seja, não sabes para onde, Exato, não, mas não, não, exato, ou seja, sim, eu candidato-me e eles é que escolhem, ou seja, claro que temos todo o processo de testes, entrevista, ok. mas depois eles acabam, nós E podemos tens, dar e tens tipo, imagina, tens referências. ali uma amostra nesse projeto, tens uma amostra de países do género, podes ir para um destes 5 a 10 países. Basicamente aquilo é quase todos os países do mundo que temos a possibilidade de Top. ir. Então, o que é que tu sentes, Inês, quando vem o resultado positivo e diz Inês Miguel, São Francisco? Eu pronto, eu considero-me uma das felizardas porque eu lembro que até fui entrevistada pela rádio antes de entrar, porque, ou seja, nós tínhamos vários painel, né, do programa, depois tínhamos ali um intervalo e eu por acaso fui entrevistada e perguntaram-me, olha, onde é que gostaria de entrar? Isso eu gostava muito, naquela altura da minha vida, fazia sentido ir para os Estados Unidos. Eu gostava muito dos Estados Unidos. Agora veremos o que é que vai surgir. Só que o meu nome só apareceu passado uns 40 minutos. Eu já estava super inquieto, o que é que. E depois vi imensa gente a ter entrado nos Estados Unidos. Eu pensei, pronto, ok, já não sou. Já me rebentaram as vagas todas. Exato, já arrebentou as vagas, porque via sempre muita gente a levantar-se, Estados Unidos, Nova Iorque, depois fora de Nova Iorque. E depois comecei a ver, ou seja, ali por relação, que havia muitas pessoas que estavam a entrar no sítio onde tinham feito Erasmus. E eu pensei, Deste Erasmus onde? República Checa. Sim, eu gostei, mas
confesso que trabalhar na República Checa não era na altura o que me fazia mais sentido. Yeah. Então, e depois comecei a ver também muitas pessoas entrarem em Espanha. E eu pensava, ou seja, no meio de tantos países, nada contra, por acaso agora até não me importava, já pensei ultimamente que por acaso Espanha até poderia fazer sentido, mas na altura não. Ou seja, no fundo, esta oportunidade, nós íamos para qualquer país do mundo e ficámos aqui no país vizinho. Yeah. Tinha muito, em termos de experiência diferenciadora, na altura não fazia tanto sentido. Mas é um facto que as pessoas depois que vão e entram em Espanha gostam imenso. E até acabam por ficar, serem convidadas a ficar e até há mais oportunidades de estender o contrato. Pronto, mas depois já comecei a ver isso, mas quando é que surge o meu nome e vou para onde? Depois quando eu vejo Inês São Francisco, eu disse, mas São Francisco é Estados Unidos, uau, não acredito, entrei onde eu queria. Só que eu tinha, era Estados Unidos, tinha aquele clichê Nova York, mas ainda fiquei mais surpreendida e gostei imenso da experiência, pronto, no fundo... Imagina, Sim. dessa experiência toda, o que é que tu sentes que teres feito esse trabalho? Foi quanto tempo lá? Foi quase um ano. Quase um ano. O que é que tu sentes ter estado lá, tipo, quase um ano, Sim. trouxe para a tua vida? O que é que tu aprendeste dessa experiência? Tipo assim, os highlights. Pelo menos o sair da zona de conforto, o ter que viver num país diferente, seja com hábitos diferentes, também na altura tinha os meus 23 anos. Oh, Exato. Portanto, estava ali, já tinha, apesar de ter foi o ano Erasmus. passado, né? O quê? O ano passado. Não, eu ultimamente tenho mudado essa idade, eu não sei o que se anda a passar, mas as pessoas... Isso é Não, bom, já isso é bom. passaram quase 10 anos, exato. Pronto, ou seja, depois muito a resiliência, porque eles não nos ajudavam a encontrar casa. Então, ou seja, eu tenho histórias Cena. Qual é que é inesquecíveis. aquela história tipo mais dessa experiência? Estamos a procurar casa, uma das casas, o senhor... primeiro não me recebeu o senhorio, recebeu-me a pessoa que supostamente vivia nesse apartamento e depois disse, aqui não pode usar a casa de banho, nem a cozinha. A casa de banho vai usar no ginásio em frente, tem lá, pode aproveitar e ir ao ginásio, toma lá banho, e a cozinha também não se pode usar por causa dos cheiros. E eu assim, como é que é possível? Eu vivo numa casa em que não posso ir à casa de banho e não posso cozinhar, não posso usar a cozinha. Mas isto foi uma das histórias. Tenda de campismo na prática, estás a ver? Aquele não Era num percebeste. dos bairros mais, sei lá, ou seja, aquelas casinhas icónicas de São Francisco. Quando eu vi esta história, assim, não, estão a gozar comigo. Depois outra, também era, sei lá, acho que, ou seja, já não me lembro bem da religião, não sei se era hindu, mas sei que quando eu cheguei tive que me descalçar e depois fazer as orações que a senhora pedia. E depois, ou seja, ela dizia que eu tinha que fazer aquilo todos os dias. Mas já não lembro bem qual é que era a religião. Uau, Mas, ou seja, eu ia viver com a senhoria e sim. Tinhas de converter. Pronto, exato. Depois, não sei, ou seja, outra em que achávamos mesmo, depois entretanto era com uma colega também, ou seja, que ficou, ou seja, nós éramos um grupo de portugueses, mas depois éramos as únicas, daí eu e a Maria, éramos as únicas que queríamos ficar mesmo em São Francisco, porque ainda por cima a empresa por onde eu fui era uma das únicas que ficava no centro, porque a maioria deles estava a sul, em Saint José. Pronto, e uma das casas nós achávamos que era mesmo essa, vamos ficar com esta, só que quando nós chegamos a casa, porque entretanto nós estávamos em casa de um amigo, que vivia a 1 hora de São Francisco, que foi incrível, o Nico, que nos hospedou durante 3 semanas, eu estava aqui a ficar lá um fim de semana, e que eu ia estar em casa dele 3 semanas, porque nesta busca constante e que não encontrávamos não encontrávamos daqui uma solução plausível. Pronto, mas numa das casas achávamos que era a última, ao longo dessas 3 semanas, e quando nós chegamos a casa recebemos um e-mail. Olha, lamentamos, mas como agora as pessoas que vieram a seguir a vocês entregaram-nos, fizemos logo o pagamento, ou
Só que nós não tínhamos forma de ter feito o pagamento porque os bancos estavam fechados. Nós dissemos que íamos no dia a seguir levantar, eles disseram ok, mas quando nós chegamos a casa recebemos um e-mail dizer, olha, lamentamos, mas as pessoas que vieram ver a casa depois de vocês tinham o dinheiro e, portanto, lamentamos, mas não podem ficar com a casa. E nós, ok, ou seja, isto é mesmo desespero. Pronto, e foi aí que eu comecei a pensar, ok, eu acho que uma família poderia ser a solução, porque face àquilo que nós recebíamos, não era suficiente, porque era dos sítios mais caros, face àquilo que recebíamos. Então comecei a pensar, olha, eu acho que o ideal era irmos para uma família, quem sabe, que cozinhasse para nós, até fazíamos uma renda mais acessível e tínhamos contacto com a cultura, ou seja, com os locais, porque nós, sendo portuguesas, vamos cair na tentação de falar português todos os dias e acabamos por viver numa bolha. Eu, quando viajo, ou quando, neste caso, vivi fora, gostava de viver ao máximo a experiência e não sentir que sou uma portuguesa a viver lá fora, mas sim, por causa de uma portuguesa que quer viver ao máximo a cultura. És romana em Roma. Exato, isso mesmo. Pronto, e foi através desse mindset que depois me disseram que havia um link que era o Home Exchange, que nós, na verdade, precisávamos ter uma casa em Portugal, punhamos nesse perfil e tínhamos que encontrar pessoas que estivessem dispostas a trocar de casa e essas pessoas virem para Portugal noutra altura ou no mesmo período. Pronto, então eu acabei por enviar imensas mensagens, dizer que éramos duas portuguesas, todos responderam, ou seja, de 100 mensagens enviadas, por exemplo, 50 pessoas disseram lamentamos, mas neste momento não temos interesse, lamentamos, neste momento não é possível trocar de casa ou não temos disponibilidade para receber. Eu pensei, ok, então mas das 100 mensagens enviadas, 50 pessoas responderam, então estas 50 pessoas, alguém deve ter alguém que conhece uma casa, uma família que nos possa receber. E foi. Ou seja, comecei então, dessas 50 pessoas que responderam, perguntei, somos duas portuguesas, estamos desesperadas à procura de casa, será que não conhece uma família que nos pudesse hospedar? E foi assim. Foi uma americana que disse, sim, tenho uma amiga que costuma receber estudantes, vou já falar com ela. Pronto, então foi a Joanne e o Bob, que eu digo que é a minha família dos Estados Unidos, que tinham uma casa no centro de São Francisco, no Castro District, uma casa azul, ou seja, aquilo para mim foi como céu na terra. Aquelas casas mesmo características, eles foram incríveis. Eles realmente cozinhavam para nós. Eu ia-te perguntar isso, que eles cozinhavam para ti. Uau! E eu às vezes levo um bocadinho este mindset na vida, ou seja, eu acho que é, se uma porta se fechou é porque está uma melhor para se abrir. Pronto, e acabou por... Olha, ainda ontem estava a falar com um rapaz, e pá, estávamos a falar de vendas e whatever, mas ele disse uma cena que é, pá, disse-me ali uma cena que era tipo 3 tipos de clientes, estás a ver? Que era o direto, o indireto e o super indireto, uma cena assim qualquer. E o que era o super indireto? Era aquele cliente que te diz que não, mas que te aconselha, mas que te promove. Quer dizer, ele não te compra, mas vai-te promover. Que é um bocado isso que estás a dizer ao que tu fizeste nessa app, do género. O pessoal não te compra, mas espera aí, 50 respostas, eu vou torná-los super indiretos, de género. Pá, disseste-me que não, mas tens alguém que... Exato. Pá, que loucura. Pá, brutal. Então, olha, trouxeste lá incerteza, né? Ou seja, a capacidade de lidar com a tua incerteza, trouxeste resiliência e mais alguma coisa? E trouxe o nome App Inês. Ok. Olha, vamos fazer o seguinte, porque é 1 hora, né? E eu quero respeitar o teu tempo. Epá, fogo. Muita gente teria para conversar, teríamos aqui 50 horas. Pá, Inês, isto eu gosto de pensar que o formato deste podcast é um formato de sanduíche, estás a ver? Para acompanhar a bebida que estamos a fazer, a tomar na esplanada, é uma sanduíche. Em que o início está preparado, isto em que sentido? O início está preparado, é para o meio, não faço a mínima ideia do que é que nós conversamos, por acaso conversámos sobre São Francisco e sobre o teu podcast, e o final está preparado também. E o final consiste num conjunto de perguntas, encaras? Ok, vamos lá. Vamos ver se tenho resposta para todas. É que imagina, isto pode demorar 5 minutos como pode demorar meia hora. Uau, ok.
vai depender. E quem nos está a ouvir, eu não preparei nada, eu não sei o Nada, que é nada, nada. que tu Pá, nos vai quem está a perguntar. ouvir por ti, pá, isto é completamente tipo assim, live, é literalmente live. Exato, Não há sim, aqui sim. preparações, não há aqui Nada. nada. Pá, já tive, e dá para fazer o que quisermos aqui. Se quiser, até podes fazer o pinto, estou a brincar. Não faças Não, disso, não, também graças acima de tudo. não. Historicamente. Ah, então, bora lá. Inês, qual é que é o teu segundo nome? Vazão. O teu segundo nome é Vazão, portanto Vazão. não tens segundo nome próprio. Não, é só Pais, Inês. pais inteligentes. É, Oh, também acho. Por acaso, isso agradeço imenso que dava nos testes. Só tem 3 nomes. Inês, Vazão, Miguel. E por acaso isso nos testes dava imenso jeito. Tinha amigas que às vezes reclamavam: porquê é que eu tenho tantos apelidos? E quando andávamos na escola, pá, que no início dos anos letivos tinhas que fazer sempre aquela folha e em todas as disciplinas preencher uma folha Exato. com Sim. que era tipo, poxa, man, sempre igual. Ia com quem é? Quando é que foi esta mente agora? Olha, quais é que são aqueles hábitos ou hábito que para ti são, pá, religiosos, que não todos os dias tens de fazer por dia? Sim, por acaso é interessante pensar. E ou seja, eu acabo até, por exemplo, o videocast que fiz acabam por ser áreas que para mim são importantes no dia a dia. Portanto, ou seja, tenho hábitos diários, outros semanais e outros mensais. Portanto, ou seja, para mim é importante durante a semana fazer exercício físico, é importante ter uma alimentação equilibrada, ou seja, eu acho que não penso muito naquilo que vou ou não comer, mas já faz parte de mim ter. Ou seja, acho que o corpo já vai pedindo, olha, come isto ou come aquilo. Portanto, sempre com base no equilíbrio. Depois, no fundo, por exemplo, um dos episódios, não é? O primeiro foi saúde mental. Para mim, ou seja, descobri que é importante também ter tempo para fazer psicoterapia. Agora faço talvez uma vez por mês. Houve uma altura da minha vida que fazia de forma mais frequente, também de uma fase mais desafiante, e acabei por ter a necessidade de ter mais vezes. Mas agora sinto que, pronto, uma vez por mês é importante. Isto a ir um bocadinho pelos episódios, não é? Por acaso, estás a dizer uma coisa, desculpa interromper, estás a dizer uma cena que é muito fixe e é um bocado isso, ou seja, usas o teu podcast do género, epá, bora lá beber aqui algumas dicas, man, tipo, passa-me aí informações fixe. É um bocado tipo assim, ou como é que tu escolhes tipo os teus convidados? Ou seja, eu primeiro identifiquei temas que acho importantes Ok. e depois ter convidados de referência nessas áreas. E claro, ou seja, isto que seja um win-win para todos. Portanto, para mim gosto destas temáticas e perceber, às vezes tipo, ou seja, aquilo que até é dito ou partilhado tipo, pode não ser novidade, mas o ser reforçado, acho que é sempre importante. Nós podemos já ter no nosso inconsciente, mas acho que é sempre bom reforçar e ter essas mensagens. Por acaso é muito agir isso. É muito agir a coisa da. Às vezes nós temos medo da repetição, ou. É uma cena, olha, vou dizer isto e vou-te perguntar se tu. O que é que tu achas disso? Que é tipo, imagina, muitas das vezes aquilo que nós ficamos desconfortáveis por estar a repetir ou por estar a ouvir novamente é exatamente aquilo que nós deveríamos dar um bocadinho de atenção. Ou seja, é quase como se estivéssemos a afastar um bocadinho, tipo, olha, agora não quero resolver isto, estás a ver? Mas só o facto de estar a despertar esse, epá, fogo outra vez isto, outra vez arroz, já é um alerta per si. Ou seja, estás a dizer que, ou seja, ou para criar um novo hábito, sabes que tens de criar aquele novo hábito, ou que deveria ser algo a acrescentar, ou que seria benéfico, Sim, mas imagina, por um lado aquela sabes a cena. teoria, mas depois custa de pôr na prática. É isso? Yeah, tipo, exato, tipo aquela cena, olha, o último episódio foi com o Luciano, né? Pá, imagina que ele está a falar sobre uma cena qualquer do negócio online e de como é que tu vais fazer o controle de tráfego de tal, rarara. Que é uma cena que eu ando aqui a protelar imenso e tal, e não sei o quê. Estás a ver? E é um stress para mim. Epá, e houve
a ouvir aquilo, tipo, já ouvi isto 50 vezes, mas depois faço para a frente, estás a ver? Sim. Ou seja, aquela cena que eu estou a fazer de passar para a frente, é tipo, eu não quero estar a ouvir aquilo, porque aquilo por isso simplesmente está a despertar aqui o alerta de que, tipo, estás a protelar aquela cena, tipo, e é uma cena que, quando eu não estou a ouvir, passo. Isto para dizer o quê? Epá, porque a repetição é a mãe da retenção. Portanto, se virmos no maior livro, no maior compêndio da história, né, que é a Bíblia, fogo, mano, a Bíblia é quase capítulo 5 diz a mesma coisa. De formas diferentes, 1000 formas diferentes, mas é muito a mesma coisa. Ou seja, que é para chegares a um patamar tipo, meu, percebeste isto ou não? Fogo, estás a ver? E é um bocado isso. Tipo, a repetição é fundamental. Sim, até na escola, ou seja, tudo o que era também até a Revolução Industrial, não é? Toda a parte da mecanização, a repetição de processos, até dizem que para nós termos um novo hábito são precisos 20 dias. Não é? Ou seja, precisamos realmente de criar Yeah. essa disciplina. Portanto, justamente aliada à disciplina e consistência. Sim. Então, hábitos semanais. Desculpa que eu interrompi-te a cena. Hábitos semanais. Não, mas estava a pensar, então, ou seja, até eu acho que os episódios ajudam-me aqui a perceber, porque eu acho que já faço assim um bocadinho de uma forma inconsciente. Por exemplo, amanhã já marquei o treino para ir de manhã. Já faz parte, já não questiono não ir. Yeah. Mas pronto, ou seja, no fundo, para mim é importante treinar 2, 3 vezes por semana. Não é para ter o corpo X ou Y, mas é para, em termos de ter um estilo de vida equilibrado, saudável. Isso para mim é minha premissa. Pronto, e da alimentação, falamos de saúde mental, tomarmos às vezes consciência também de como é que estão as nossas relações, isto também um bocadinho pela comunicação. Acho que é importante também, cada vez mais, isto também, ou seja, tenho aprendido também na parte de psicoterapia, mas também em termos das amizades, percebermos quais é que são as expectativas, às vezes a expectativa que eu tenho sobre o outro podem não ser as mesmas que eles tenham sobre nós, mas eu acho que o importante é também falarmos, comunicarmos e chegarmos a um ponto de equilíbrio, porque aquilo que pode fazer sentido para mim pode não fazer sentido para outra pessoa. Depois a parte, a espiritualidade, também estás a falar aqui da Bíblia. Pronto, eu também acabo por, assim, vou à missa todas as semanas, acabo por ter essa educação católica e para mim faz sentido. Claro que há muitas coisas que nós podemos contestar, mas no fundo os valores e acaba por ser bússola. Depois, mais no fundo a família, o ter tempo para a família, amigos, portanto, sim, ter sempre, não viver só para o trabalho, mas claro, ou seja, também ter um trabalho que faça sentido. Trabalhas com a tua área? Trabalhas com gestão? Em marketing? Sim, estou na Nestlé e estou também a dar aulas na universidade. Portanto, ou seja, sim, as aulas acaba por ser que também é um sonho de pequenina, a educação. Depois vou assim numa aventura, ou seja, em São Francisco, pronto, os Estados Unidos também me trouxe isso. Acabei também por dar explicações a crianças e sentia que o sonho de criança ainda continuava, a parte da educação. Pensei, tenho que fazer acontecer. Só que depois, ou seja, tirar o curso de educação, tinha que deixar de trabalhar e para mim na altura não fazia sentido. Eu sempre disse, ou dou aulas a crianças ou a universitários. Pronto, então acabei por pôr-me numa aventura de doutoramento quando voltei de São Francisco e pronto, fui tentando conciliar com o trabalho e pronto, acabei por concluir, depois fui no processo convidada para dar aulas e tem sido interessante, sempre nas áreas de marketing, marketing operacional, gestão de marketing de serviços e pronto, depois já tinha saudades também do mundo corporativo e de conciliar e estar numa das empresas que mais gostei de trabalhar. Pronto, então tenho tentado conciliar. Maravilha. Pronto, mas estas áreas de marketing, ou seja, no fundo também gosto de sentir que o multitasking, ou seja, ter ideias e pôr em prática, esta questão também do videocast, confesso que me deu aqui também alento, como, digamos, um hobby.
Pronto, portanto, ou seja, não sei, acho, ou seja, recapitulando, exercício, trabalho, exercício físico, espiritualidade, Espiritualidade e relacionamentos. exatamente. Brutal. Também muita parte de contributo à comunidade. Também tive, foi com a Paula Perfeito, presidente da PWN, ou seja, sempre também tentei fazer ao longo do meu percurso, não sempre, ou de uma forma semanal, mas envolver-me mesmo, ou seja, enquanto aluna e depois, ou seja, envolver-me em diferentes trabalhos. No ano passado tive uma experiência na Tanzânia, em 2019 fui para São Tomé, mas também já fiz na universidade, também um trabalho voluntário mais, que era a Missão País, no Alentejo. Ou então também noutra, também ajudar a parte das crianças, até também ajudar a parte da educação, fazer os trabalhos de casa, umas de cariz de voluntariado. Pronto, portanto já fiz assim diferente. Ou depois também fazer parte da PWN no ano passado, ou seja, muita parte da liderança feminina, e como é que pode ser o papel também da mulher nas diferentes esferas. E pronto, ou seja, ter sempre este cariz, perceber como é que nós, com os nossos talentos ou com as nossas competências, como é que podemos pôr ao serviço ao outro, não é? Porque acho que a felicidade também está muito nesta base de, em relação com, não é? Ou seja, no fundo não é centrada em nós, mas sim no serviço ao outro. A contribuição. Exato, sim. Brutal. Inês, pá, eu estava a ver o teu episódio com o Bernardo e parei mesmo quando ele estava a responder esta pergunta e portanto eu vou-te fazer porque faz parte deste rol, que Ok. é, como é que seria para ti um dia perfeito? Um dia perfeito. Isso é difícil porque a Inês acaba por ter aqui as diferentes esferas, não é? Não sei, olha, um dia, por exemplo, o dia de aniversário eu acabo por gostar Hum, muito quando acabo por juntar amigos e família. No fundo é estar com as pessoas que gosto, ou pessoas que, por exemplo, até no aniversário acaba por ser muito família, amigos, mas também pessoas que já não vejo há um tempo, ou seja, pessoas que de certa forma já passaram no meu caminho e que até posso não manter uma relação diária, semanal, mas que faz sentido de uma forma instantânea. Olha, se quiser aparece no meu aniversário. ah, E portanto é muito ter aqui pessoas queridas à minha volta, hum, muito associada à praia, à natureza, hum, a desporto, hum, crianças, a viajar, também, ou seja, no fundo viajar por, ou seja, no fundo muito o ir mais além em busca do desconhecido, do criativo, ou seja, muita parte também de trocar ideias, partilhas, também se poderia fazer parte do dia. Mas sim, já tive muitos dias perfeitos, vamos dizer. Também descansar, seja, ou fazer massagem, ou ter assim um momento mais. Uh, ou imagino assim, um dia mais sereno, mas também dinâmico. Para mim, felicidade é também dinamismo e estar. Por exemplo, também tem sido algo que eu tenho tentado melhorar, mas ou seja, eu às vezes, por exemplo, era convidada, tinha 3 eventos no mesmo dia. Eu, para mim, trazia-me felicidade ir aos 3 eventos. Só que depois também comecei a perceber que isso podia ter um impacto negativo nas pessoas, ou seja, a Inês vem cá picar o ponto, parece que era um bocadinho essa imagem que podia passar. Ou que a Inês não está aqui totalmente. Só que para mim, ou seja, eu vi como um ato heroico conseguir ir aos 3 eventos, porque no fundo também tem um bocadinho com a minha parte de família, nós tentarmos ao máximo de estar com todas as pessoas e acabamos por. Às vezes é difícil escolher entre pessoas, ambas são igualmente queridas para nós, e ter que tomar uma decisão, fazer uma escolha, não é? Mas para mim eu via como felicidade estar a seguir, a estar nos diferentes eventos, mas também tenho aprendido
que sim, é importante ir a menos e estar mais de corpo e alma. E, pronto, e as pessoas também sentirem a nossa presença de forma íntegra e não só ir picar o ponto. Mas não desminto que diversidade, dinamismo, acaba por ser um dia feliz, ou um dia perfeito, nesse caso. É. Brutal. Inês, um sonho que tu tenhas e queiras / possas partilhar. Como costumo dizer, eu até me considero uma pessoa sonhadora. Isso também às vezes acaba. Nós acho que é importante. Como costuma dizer, o homem do tamanho do sonho, né? Ou o sonho comanda o homem. E eu sempre, ou seja, ou não sei se as coisas foram acontecendo de uma forma de coincidência ou sorte, obra do Espírito Santo, o que queiram chamar, mas parece que sempre que fui idealizando algo, as coisas iam acontecendo. Tinha o sonho de entrar na Nestlé, consegui. Depois tinha o sonho de ir para os Estados Unidos, acabei por ir. Depois, quando voltei, também ter entrado nas empresas, outras empresas que gostei. Dar aulas, estou a concretizar. Mas pronto, tenho assim um grande sonho. Gostava de construir família, ser mãe. Isso ainda não está, não aconteceu. Não sei, ter assim um projeto, também causas associada a crianças. Acabo por sentir que este sonho também de ter, de dar aulas, mas não sei, vejo assim uma forma longínqua. Também, ou seja, ter um projeto assim, a longo prazo, ou um negócio próprio que possa também ser nesse âmbito. Eu tinha, pronto, eu gosto muito de viajar, mas também tenho aprendido, porque acho que na nossa geração, e não criticando, mas acho que estamos sempre parece que em busca do próximo objetivo, da próxima viagem, estamos sempre, como a amiga psicóloga diz, sempre com a ponta, virados com a ponta da cenoura. E parece que não vivemos o momento presente. E também tenho aprendido a viver mais o presente, aquilo que temos. Eu juntei uma coisa, sabes? Mas, de uma forma geral, generalizando, não especificando, que é muito importante dizer estas cenas, não é? Nós andamos sempre, é uma expressão um bocado agressiva que eu digo, mas olha, é o que é, está tudo bem. Andamos sempre ou com pimenta no cu ou com cenoura nos olhos, estás a ver? Pois. Do género, fugir da dor e a procurar prazer. A procurar a próxima cena e a fugir da cena que está a aproximar. Exato. Que se está a aproximar. Então andamos sempre nessa cena, sem dúvida. É isso. Cena. Que acho que também, ou seja, há momentos para tudo e acho que também, ou seja, mais que as viagens que eu gosto e acho que nos enriquece bastante e põe-nos imensa perspectiva, reflexões, conhecimento, memórias. Também tenho aprendido que é o maravilhoso que é também viajarmos, agora estou aqui um pouco filosófica ou metafórica, Dás com alma. nas relações, seja as relações de amizade, seja nas relações, nas pessoas que vão aparecendo na nossa jornada e desenvolvermos como pessoas e percebermos também quem é que está do outro lado. Ou seja, cada um de nós tem as suas batalhas, não há vidas perfeitas, não há famílias perfeitas. Eu tenho as minhas dores, tu há de ter as tuas, os meus desafios, os teus sonhos, cada um de nós tem. Agora, acho que o que é bonito é podermos perceber como é que nos podemos ajudar e a superar os diferentes desafios e como é que nós podemos ter um impacto positivo. Ainda hoje. Vou-te fazer a próxima pergunta. Desculpa, vou-te fazer a próxima pergunta. Sim. Espera aí, ias dizer ainda hoje? Não, ainda hoje estava a comentar com a pessoa que eu disse que nós nesta vida não levamos nada, ou seja, deixamos cá tudo, mas o legado que nós podemos acho que deixar é como é que nós fazemos sentir o outro. Yeah. Vou-te fazer a próxima pergunta e depois vou partilhar contigo uma das respostas que eu dei a esta pergunta. Okay. Inês, se a vida fosse um jogo, quais seriam para ti 3 regras fundamentais para o jogar? 3 regras fundamentais. Não podes dar assim umas dicas ou que tipo de. Como é que nós deveríamos viver a vida, na tua perspectiva? Eu acho que a fé
ajuda muito. Ok. Acho que tem, ou seja, pensarmos mais além, ou seja, que há mais para além disto. Sim. Depois a alegria, no fundo é o saber dançar debaixo da chuva, ou seja, o encontrar sempre o copo meio cheio perante as adversidades, acho que é tentar ao máximo perceber, ok, posso ainda não estar onde estou, mas isto está-me a levar a algum sítio, não é? Ou seja, portanto, termos um bocadinho este joy, não é? Um, alegria e não sei, acho que é muito a base da sinceridade, transparência ou bondade. No fundo, ou seja, eu acho que queria pôr aqui queria uma palavra que conseguisse compilar isto tudo, não é? Ou seja, no fundo, fazemos sempre as coisas com consciência, mas pelo bem. Disseste sinceridade, transparência e bondade. É. Sim, trandade. Pá, sabes que Empatia. estavas a falar? Yeah, estavas a falar, epá, e é uma. Uma vez houve um rapaz que teve aqui, o Pedro, teve aqui no Gente que Vale a Pena. Bem, até foi semana passada, numa das caixas de perguntas que eu abri, ele aproveitou a caixa de perguntas para me fazer um pequeno Gente que Vale a Pena. Estás a ver? Tipo com estas questões. Epá, e a primeira coisa que me surgiu foi, uma vez surgiu uma questão filosófica que era, imagina um mundo em que competição significaria, eu competir contigo, significaria eu fazer-te ganhar o máximo que eu conseguisse. Estás a ver? Em vez de ser tipo, eu compito contigo para eu ganhar, seria eu compito contigo para te fazer ganhar o máximo que eu conseguir e ganha a pessoa que fizer o outro ganhar mais. Ah, isso é incrível. Ou seja, pensar como é que Uhum. no fundo, isso é tudo o potencial humano, não é? Ou seja, Yeah, yeah. no fundo, eu promover ao máximo o teu potencial e tu promoveres ao máximo o meu. Uhum. E é isso. Yeah. Isto seria competir. Pá, isto Ah, isso é incrível. era Sim. um bocadinho a cena que estavas a dizer, tipo, ok, qual é que é a cena que eu deixo no meu legado? Estás a ver? É interessante. Olha, tens alguma. Pá, vamos ter que acelerar, vamos acelerar. Desculpa que eu agora Isto perdi-me aqui um realmente bocadinho. passa rápido. Perdi-me aqui um bocadinho. Epá, Olha, se tens algum herói ou heroína preferido? Herói ou heroína preferidos? Herói e heroína Um preferidos. super-herói ou uma super-heroína preferido? Isso é, ou seja, parece que por acaso na empresa agora fizeram assim, uma dinâmica no Natal, tínhamos que construir o nosso herói em Legos. Em Lego? Sim. Pô, contratem-me na Nestlé, meu, por amor de Deus. Tipo, pô, Legos. Tipo, juntam heróis e Legos. Lindo. Não, e às E, vezes, ou seja, estávamos na altura do Natal, eu confesso que pronto, fiz um presépio. Ou seja, porque bem, estão-se a perder um bocado os valores ou este. Pronto, e às vezes não desminto que sequer houve em tempos que tinha um pouco vergonha ou sequer de partilhar, se calhar, esta educação que tive, mas acabei por construir esse Lego, portanto, pela altura também gostávamos, no Natal, mas ao mesmo tempo também por serem, ou seja, o instrumento que são e como é que podem ser bússola, no sentido a parte da humildade, o sentido de família, tal da bondade, de união, todos os valores de compaixão, perdão. Acho que são, ou seja, através do presépio, acho que são vários valores que se podem ser transmitidos. E portanto, acabei por explicar isso na altura, que também trazem muita a vertente da esperança, não é? Ou seja, que no fundo há mais do que isto. então peraí, só para eu perceber, o teu super-herói é o presépio em si? Por exemplo, eu na altura queria esse. Agora, por exemplo, se calhar em termos de figuras humanas, se calhar vem logo à cabeça a minha família, né? Os meus pais, os meus irmãos, Sim. os exemplos mais próximos, sim. Ok. Uau, que fixe. Olha, se pudesses escolher
qualquer pessoa da história da humanidade para um jantar, quem é que seria? Há tantas, acho que tantas pessoas interessantes que poderiam ser. eh, Qual é que foi o teu já agora? Posso saber? Jesus Cristo. Pois eu ia também responder o mesmo. Só que agora, como estava aqui por exemplo, é Jesus, depois pensar, isto é uma conversa espiritual. Sim, mas pronto, foi também a top of mind que veio. Ok. Agora, seja, se for pessoa que existe, ou seja, que esteja. Não, qualquer da história da humanidade, está-se bem. Tipo, está fixe. Olha, o que é que tu conversarias com ele? Com o Mister Jesus? Olha, como é que se eu tenho feito o que é esperado? Ok, ok. Harry Potter, estás familiarizada com a história? Sim, já não vejo há um tempo, ou seja, mas gostei. É. Então eu vou fazer um pré-frame rápido. Ok. Ok? Sábio da história, Albus Dumbledore. E o Dumbledore tem uma cena fantástica chamada pensatório. E o que é o pensatório? É aquele recipiente com uma solução aquosa lá dentro, em que quando ele mete lá as suas memórias e emerge a cabeça nessa solução aquosa com a memória, automaticamente é catapultado para uma experiência 4D da memória. Ou seja, o objetivo não é viajar no tempo para mudar o passado e para mudar a história, não, esquece lá isso, o objetivo não é esse. O objetivo é teres a oportunidade de reviveres uma memória tua de forma dissociada, ou seja, tu és uma espectadora daquilo que está a acontecer, mas em 4D, ou seja, tu sentes as texturas, tu sentes os cheiros, sentes a temperatura, sentes tudo. Estás a ver? Então, tendo em conta isto, a minha pergunta para ti, Inês, é: pá, se tu tivesses um pensatório neste momento, que memória é que tu decidirias reviver da tua vida? Uau, isso é incrível. Não sei, ou seja, assim, de coisas espontâneas, o que me veio logo foi o nascimento do meu irmão e da minha sobrinha. Ou seja, Isto. parece que são simplesmente momentos marcantes. Ou seja, Pô, o teu irmão é mais novo que tu, quanto tempo? 6 anos. Ok. Ou seja, eu tinha uma irmã mais velha, depois tinha um irmão mais novo. E na altura foi assim um marco, porque eu era muito a princesinha, tinha todas as atenções. E depois nós viemos para a Expo visitar, pronto, e ficámos aqui em casa dos familiares, em Lisboa, porque na altura não vivia cá. E, e pronto, mas aquilo, no fundo, eu queria ir à Expo e de repente o meu irmão nasceu antes. E aquilo, mas porquê é que eu não posso ir à Expo? Mas pronto, ou seja, aquilo marcou também, no fundo, a sentir que ia ter mais um irmão e também a alegria que foi. Depois também ser tia. Ser tia também foi assim um marco também, mas sei lá, mas há muitos momentos que ao primeiro dia na escola também me vem muito. Lá está aí, o meu irmão já tinha nascido uns dias antes, portanto, essa altura, sim, parece que em termos de cheiros ainda tenho. Sim, consigo Ixi. ver. É. Tão bom. Pergunta da praxe para ti. Exato. Pergunta da praxe. Inês, É. para ti o que é felicidade? Eu agradeço, eu acho que vai sair esta pergunta, exato. Claro, tinha que ser. É justo, é justo. Eu tenho andado a perguntar aos convidados, não é? E agora, Conclusão é que chegaste tu. pronto, ou seja, foi aquilo muito que eu tenho vindo a falar aqui e acho que acaba por ser muito o resumo dos episódios. No fundo, para mim, a felicidade está muito na base do equilíbrio nas diferentes áreas da nossa vida. E, portanto, é refletirmos aquilo que é importante para nós e darmos prioridade a isso. Ou seja, fazer muito uma reflexão semanal, mensal, como é que nós temos dedicado o nosso tempo nas diferentes áreas e o que é que está mais em falta, porque lá está, claro que não conseguimos estar sempre em equilíbrio, mas acho que temos é consciência para que lado é que a balança está a tombar mais, porque se estamos sempre a inclinar só para um lado, depois as outras áreas vão ficar afetadas. Portanto, eu acho que é muito viver em consciência e ter sempre o foco no equilíbrio nas diferentes áreas. E por acaso, há pouco eu também estava a refletir, porque eu pergunto sempre aos convidados
para trazerem uma frase de um autor ou da própria autoria Sim. sobre felicidade. E eu também há pouco estava a pensar, para mim, como é que eu trazia uma frase. E eu pensei, mas assim também, realmente dizem que nós devemos viver o momento presente, mas eu como ando sempre nesta viagem, passado, futuro, e eu próprio também às vezes tento ao máximo viver o presente da melhor forma, mas não desminto que ando sempre acho também aqui a viajar entre estas diferentes esferas. Acho que é, no fundo, agradecer tudo o que nos aconteceu de bom no passado e também aquilo que menos bom aconteceu, mas que também acabámos por aprender com isso. Viver ao máximo o momento presente, e agradecer também o que está a acontecer, mesmo que muitas coisas acho que possamos não compreender, e que acho que por vezes podem ser difíceis de aceitar, mas olhar para o que bom está a acontecer e sonhar com o que bom há de vir. Acho que é Uau. importante termos esta. Hum. Bom, eu vou entender essa tua resposta como uma fusão entre duas perguntas que eu tenho, ok? Ah, é? Ok? Ok. E é, o que é felicidade para ti? E que mensagem é que tu queres deixar? Porque essa parte da tua frase soa é uma mensagem maravilhosa. Olha, reta final. Filme ou filmes da tua vida? Ui, isso é por acaso, às vezes sou daquelas pessoas que é assim, dá-me o teu livro preferido ou os teus filmes preferidos. Às vezes é difícil, depende, acho que cada fase da nossa vida. Hum? Claro que há sempre aqueles mais marcantes. Mas pronto, posso dizer que assim o mais recente que vi, que gostei imenso, é o Ainda Estou Aqui. Aquele que Ok, ainda estou aqui. E por acaso já até marcou. Assim, até fui com a minha mãe, ou seja, algo raro de ir ao cinema com a minha mãe, portanto, até incentivo a quem está a ouvir. Façam assim programas. Primeiro, ainda este fim de semana me disseram: Inês, queres ir ao cinema? Que já não vou há 3 anos. E eu fiquei, uau. Ou seja, realmente parece que se perdeu um bocadinho o hábito. Depois, realmente, convidar, se calhar, quem não tem tanto hábito de ir connosco. Neste caso, desafiei a minha mãe, que gostou imenso, também pela altura, ela acabou por se reviver na altura em que aconteceu, nos anos, acho que nos anos 70. E pronto, aquilo quem viu o filme, vocês já estavam ali numa, pronto, fases desafiantes, mas a protagonista, quando era para um momento para tirar a foto, disse riam-se, riam-se. Ou seja, no fundo, eles estavam a passar uma fase difícil, Yeah. mas ela, porque os fotógrafos estavam a dizer, não se podem rir, não se podem rir. E ela dizia para os filhos, não, façam, riam-se, riam-se. Ou seja, e aquilo também ajudou um pouco, também, ou seja, independentemente da fase em que estamos, acho que podemos trazer, mais uma vez, sempre um riso. Sim, portanto, Ainda Estou Aqui, foi um filme, o último filme que vi, ou seja, vi para há 2 semanas, recomendo bastante. Boa. Sério? Sério, eu não sou, eu confesso, não sou, se calhar sou um bocadinho fora da geração, como eu raramente estou no sofá, eu confesso que não vejo muitos filmes nem séries. Acabo por ocupar muito o meu tempo mais com pessoas, programas e fora de casa. Como eu digo, fora de casa às vezes acaba por ser para dormir e para, por vezes, trabalhar, quando é possível remotamente. E acabas por sentir que gosto de fazer mais programas fora de casa. E, portanto, confesso que neste momento não ando a ver série nenhuma. E, sim, foi uma que também foi passada no Brasil, a coisa mais linda, mas não digo que seja a melhor, ou seja, foi assim agora a que me veio à mente, mas não sei, há aqueles clássicos, né? Friends, ou não sei, mas acho que é melhor não responder. Ok. Tipo, epá, se eu vou dizer que essa é da minha vida, tenho depois a outra. Depois vou-me lembrar da outra e já viste, Pois, então. exato, por isso Olha, não são muito ahm, séries, sim. livro. Ou livros. Porque pode dizer mais do que um. Livro ou livros. Pois, o livro, ou seja, O Príncipezinho, acho que é dos livros que eu, pronto, parece que é um clássico, mas acho que é dos livros que já li mais vezes e em diferentes fases, porque acaba por, se calhar, ou seja, quando eu li, portanto, quando era criança, não percebi nada, não é? Ou seja, mas que livro é, porque é que é tão conhecido? Depois li na adolescência, já interpretei de outra forma. Depois na fase adulta.
não sei, por exemplo, tenho uma prima psicóloga que ela vai-me recomendando sempre vários livros. Por exemplo, no ano passado era um que era como é que é? A Coragem de Ser Imperfeito, ou o Ato de Coragem, que é de Brené Brené, Brown. exatamente. Uhum. Tem imenso, fala da questão da vulnerabilidade, Yeah. e pronto, tudo o que é assim questões, ou casos reais, ou histórias, ou tudo o que é também a questão de desenvolvimento pessoal, de psicologia. Gosto imenso, marcou-me imenso na minha adolescência, que me é recomendado por essa prima psicóloga, A Criança que Não Queria Falar. Na pandemia também li o Poder do Agora, que também gostei imenso. Tolo, não é? Sim, É. exatamente, certo. Pronto, agora estou mais a ler um do Mindset para o Sucesso. Eu tenho até ali um monte de livros, ou seja, de e-commerce, de temas super variados, mas é um hábito que eu gostava de ter de forma mais frequente e admito que hoje em dia parece que é tudo muito mais as redes sociais, o que é instantâneo, e ando também a combater isso. É que mesmo que sejam 10, 15 minutos, fazem toda a diferença, Yeah. mais minutos do que nada, não é? Sim. Como se costuma dizer. Sem dúvida, sem dúvida. Ouves podcasts? É assim, eu apesar de ter criado um, não sou a pessoa que mais ouço. Como eu te compreendo. Tipo, eu só ouço podcasts quando estou a fazer viagens grandes, tipo. Pois, exato. Yeah. Sim. Ou então contigo, olha, ouço o podcast quando estão a arrumar a louça, ou Mas há um muito fixe aí, não sei se já ouviste falar. Como é que é aquilo? Não é felicidade, não é, é happiness. Happiness. Olha, qual é que é aquela música que, pá, música ou músicas, quando tu ouves, dizem-te alguma coisa? lá está. Eu também dependo muito das fases da vida Hum. e do estado de espírito. Por exemplo, se calhar agora andava mais numa despanholada. Ahm, sim, sei lá. Depois, ajudou-me muito na minha tese. Pronto, quando fiz a tese de doutoramento coincidiu muito com a pandemia. Ajudou muito Ziggy Alberts, que era muito a parte, ou seja, ligada à natureza, surf. Yeah. E, e depois acabei até por ter a oportunidade de o conhecer pessoalmente, depois de um concerto cá em Lisboa. O Ziggy Albert? Sim, Uau! foi isso, até partilhei aqui no Instagram na altura, porque, ou seja, foi um concerto que eu gostei imenso de ir e como ele foi uma pessoa, ou seja, ele sem saber aquilo a importância que teve na fase da tese, às vezes lá está, há pessoas que não sabem o impacto que têm nas nossas vidas, não é? Porque aquelas músicas acabavam por trazer alguma leveza, depois eu também nessa altura estava a aprender surf, então era uma combinação, Yeah. tenho memórias dessa altura. E depois estava, ou seja, saí do concerto e estava a ir a pé, ou seja, do concerto para casa, e depois comentei até com a minha mãe, pronto, como tinha gostado do concerto, fiz lá assim de uma forma espontânea. Então, mas não pediste um autógrafo? E eu, não, mãe, não sou dessas pessoas de ir pedir autógrafos. Ah, mas porquê? Então, mas gostaste tanto, porquê que não pediste um autógrafo? Eu, pois é, não me lembrei, sabe, porque eu também nunca fui aquela pessoa a ter cartazes no quarto quando era adolescente, livros. Uhum. E ela disse, pois, mas podias ter ido, não sei o quê. Mas porquê é que não voltas para trás? E eu, acho que devias ter uma conversa. E disse, oh, menina, agora que estupidez. A minha mãe também é assim muito espontânea. E eu disse, olha, realmente, mas aquilo ficou ali a semente. Yeah. Realmente, qual é que é o problema de voltar para trás? Ju, não é garantido, também não estou assim tão longe. Então não é que eu chego ao local, as pessoas já acabado, não sei, para aí uma meia hora, 40 minutos. E eu não sei, a forma como eu disse, mas o segurança percebeu, ou seja, foi muito assertiva e disse, olha, eu gostava de falar com o Ziggy Alberts. Ele disse, eu não sei, eu não sei, eu não sei, já não lembro como é que eu disse, mas assim, foi assim muito espontâneo e de forma assim muito convicta. Ele disse, ok, então pode entrar com o carro e eu vou chamá-lo. Para isso não está a acontecer.
Pronto, e depois estive lá um tempo à espera. Entretanto, ele sai com o colega que era o Taioski, não sei se é assim que se diz. E pronto, depois acabei por ter ali uns momentos à conversa com eles os dois. Ou seja, algo assim espontâneo, mas que acabou por acontecer. E pronto, pedi, não foi o autógrafo, mas tirei uma foto. E pronto. Pá, isso é daquelas cenas do género. Tens 80 anos, estás a ver? Sei. Tens a tua prole, tens os teus filhos, os teus netos. Em 2020 havia um cantor que era o Ziggy Alberts e metes a música a dar, pá, no formato que der na altura, estás a ver, estamos a falar daqui a 80 anos quase, né? Miúda, tu, né? E, tipo, naquele momento tu vais, tipo, carregas uma cena na mão e a música começa a dar, tipo, ou então carregas assim no ar e a música começa a dar, e tu, querem ver uma música muito gira, puk, e começa a tocar Ziggy Albert. Eu conheci este senhor e conversei com ele, tipo, e contas essa história, isso é maravilhoso. É isso, ou seja, eu acho que é um bocadinho este dilema. Eu própria, ou seja, contra mim fala, há menos há dias em que também estou com a neura e que parece que há tal aqui uma nuvem, mas acho que é não nos esquecermos destes momentos de. O não é sempre garantido, Uhum. mas se não formos mal educados, tu acho que há sempre esperança. Pá. Olha, gostas de liderança? Do tema liderança? Gosto. Pá, um dos livros, para mim, mais marcantes sobre liderança é o livro Legado. Legado. Uhum. Basicamente é um livro sobre os All Blacks. Pá, os guerreiros e pá, All Blacks é All Blacks, tipo, é a equipa, estás a ver? Que basicamente, para quem não sabe porque é os All Blacks, é a seleção nacional de rugby da Nova Zelândia. E epá, esse livro foi escrito por James Kerr. Epá, tipo, eu trabalhava na altura no fitness, era instrutor de fitness e estava na equipa nacional e nós estávamos no encontro mundial de fitness. E a Les Mills, que era uma empresa neozelandesa, levou o James Kerr para palestrar nesse evento, porque ele é neozelandês também, estás a ver? Uau. Epá, então estou lá e tipo, imagina a cena, eu passei aquele tipo, ele a falar, a palestrar sobre liderança, né, que era a especialização dele. Eu basicamente ele é jornalista e fez o especializado em liderança, então ele entrevista vários líderes de empresas, estás a ver? Uhum. Epá, ele estava a falar de como é que tinha sido a experiência. Ele teve um ano com os All Blacks, internamente, a fazer entrevistas, a viver a experiência de que é ser All Black e tipo, para escrever o livro. Basicamente o livro são 15 lições de liderança dos All Blacks, Ah, para terem tanto sucesso. Estás a ver? Porque os All Blacks são a equipa desportiva com mais títulos. Tipo, a equipa desportiva de todos os desportos são aquela equipa que tiveram mais títulos. Estás a ver? através do desporto consegue-se ter imensos exemplos, Sim. historicamente, de liderança, como o José Mourinho, não é? Na altura. Yeah. Então, o livro Legado, é exatamente isso. É um paralelismo brutal, na minha perspectiva, Certo. de 15 lições, que por acaso é do desporto, mas que se forem aplicadas nas empresas têm um brutal sucesso. Estás a ver? Certo, sim. Epá, então imagina, ele faz a palestra, eu fiquei tipo vidrado na palestra, tipo assim, puto, estás a ver? Tipo, olhar, tipo, literalmente assim. Epá, e depois, o evento, o encontro mundial era uma semana num hotel. Nesse dia à noite, pá, vamos para o restaurante lá do hotel e tal, para irmos comer, né? E estava o Sr. James ali numa mesa sozinho, tipo a comer, sozinho. E eu fico, olha James. E estavas a acreditar. E tipo assim. E estava a ter comida para o meu prato para me sentar numa mesa. Até que vira-se um amigo meu, o Bruno, pá, e vira-se, meu, estás armado em estúpido, ok, vai lá, meu. Tipo, tu estás a querer ir lá, estás a morrer para ir lá, meu. Tipo, vai lá, tipo, conversa com ele. E eu, não, então ele está a comer, tipo, vou interrompê-lo, tipo, não Sim. vou incomodar o senhor, tipo, então, e é o James Kerr, tipo, estás a brincar, meu, tipo. E ele olha para mim, tipo, aquele olhar de lifetime opportunity, tu vais perdê-la a sério, tipo assim. E eu, tens razão. Pá, eu cheguei lá, tipo, James, posso conversar contigo um bocadinho? Ele, tipo, podes, claro, jantar aí comigo. E eu, tipo, Uau!
Pá, tivemos horas à conversa, man. Tipo, Horas. pá, uma cena brilhante mesmo, espetacular. E depois eu só lhe disse assim, James, eu não tenho aqui o teu livro, como é óbvio, mas pá, tipo, Sim. assim onde tu quiseres, mano. E depois eu juro que eu vou colar no livro. Pá, e está para ali o livro. E tipo, quando eu abro, tenho uma folha daquelas de base de restaurante, estás a ver? Sim, sim, Em que ele sim. escreveu lá uma cena e eu colei, tipo, não, e colei com bué fita cola, estás a ver? Que é para aquilo ficar emplastificado e não se estragar. Tipo, então está ali. Uau, isso em que ano? 2016 ou 17. Yeah. Estás a Yeah. ver? Se tivesse não tinhas tido Yeah. esse amor, esse momento Pá, inesquecível. e conversámos cenas mesmo muito fixe mesmo. Ele a contar-me histórias. Pá, eu disse assim: conta-me aquilo que tu não contaste no livro. Uh, Estás a ver? Tipo, mesmo assim, tipo, conta-me, conta. E depois ele, pá, então e tu jogaste no. Ele ouvi, e a cena, olha, a cena mais brilhante foi a humildade do género. Ele estava-me a contar histórias dos All Blacks. Eu estava-lhe a contar histórias do Rugby Clube da Lausanne. Sim, mas ou seja, Tipo, calma, que o Rugby Clube da Lausanne é uma grande equipa claro, nacional. Atenção. Atenção. E, pá, e a cena era, como ele estava a ouvir as histórias, eu estava-lhe a contar histórias, ele tipo, a sério? Que fixe! E eu, hã? Tipo, mano, parece que nunca valorizamos aquilo que é nosso, não é? Ou seja, tipo, pá, foi tão bonito, tão bonito. Olha, última pergunta para ti, porque já vos mais um bocado, desculpa. Última pergunta para ti, fixe. Inês. Quem é que tu amas? E como é que tu o demonstras? É que eu amo a minha família, os meus amigos e as pessoas que se vão cruzando no meu caminho. Hum. Como é que eu... Ainda ontem disseram sobre o meu olhar, ou seja, que o meu olhar é profundo e que também transmite alguma pureza, no sentido. Eu disse, sim, ou seja, eu tento trazer o melhor de mim, não é, aos outros. Claro que não estou sempre bem, tenho muitas falhas, mas eu tento olhar sempre para a parte positiva e para o lado bom de cada pessoa, porque acredito que as pessoas, se calhar, se agem de uma forma, têm sempre um contexto, uma razão, e Hum. tento sempre olhar no todo e não só na parte, na parte, neste caso, se for menos positiva, não é? E portanto, sim, seja pela ordem, família, amigos e as pessoas que se vão cruzando no caminho. Uau! Oh, Inês, olha, muito gosto mesmo. Pá, que bom. Obrigado. Rápido. Fogo. Epá, desculpa porque isto resvala e desculpa e obrigado. Não, não agradeço, pronto, mas se tiveres mais questões, não há problema de, Está apesar tudo bem. Não, já está tudo, já está tudo. Mas se quiseres podemos ficar aqui mais uma hora, tipo, está tudo bem. de que eu tenho alguns estudos, Hum, mas se houver aí assim mais questões, não, está tudo. Já te fiz convidar, as principais. ainda não mas repetir convidados. Tens sempre feito pessoas diferentes, não é? Sempre pessoas diferentes. Ou melhor, segundas-feiras, novos episódios, e depois nos outros dias é remakes de episódios que eu perdi, porque eu tinha uma conta com alguns milhares de seguidores. É, Pá, que por isso simplesmente desapareceu. Yeah, isso é yeah. E nessa conta eu tinha 91 episódios de Gente Vale a Pena. uau. Ah, yeah. E foram de vela. Então o que é que eu estou a fazer? Mantenho a rúbrica com novos convidados às segundas-feiras Uhum. e todos os outros dias eu vou convidando pessoas que já dos 91 para regravar esses episódios. Estás a ver? E depois, olha, vou metendo lá no podcast os episódios à medida que se vão gravando, na ordem que se vão gravando. Que é a nova ordem. Tudo bem, tudo fixe. Quando, se calhar já disseste, mas eu não fixei. Quando é Opa, que, o projeto, quando é que começou? o Gente Vale a Pena começou em abril de 2021. Ok, E sabes porquê? Pá, redes sociais para mim era uma cena nada natural. Estás a ver? exato. Sim. Epá, e como não era natural, tipo, não, pá, eu não curtia, tipo, eu sou pessoa de pessoas, tipo, de
estar contigo, tipo, conversar contigo, estás a ver? Uhum. Epá, então o que é que eu pensei? Ok, mas e depois na altura estava a iniciar o meu projeto de coaching e tal, então pá, rede social vai ter que ser uma ferramenta de trabalho e pá, 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 pá. Então bora lá ressignificar isto. Maneira mais fácil de ressignificar. O que é que eu posso fazer dentro das redes sociais que me dê prazer? Pá, então uma coisa que me dá prazer imenso é conversar com pessoas. Então eu comecei a convidar, tipo, os meus amigos, ainda por cima estávamos naquela fase de Covid, então eu comecei a convidar os meus amigos para lives. Começou só por isso, começou só, pá, amigos e tal, e olha, e depois era todas as semanas faziam um episódio, e foram tipo 2 anos, todas as semanas a fazer um episódio. Interessante. Yeah, Boa, foi boa. muito giro. Olha, parabéns pelo projeto. Tenho que ver se agora começo também a ouvir mais e ficar Hum, com este podcast no radar. Obrigado. E peço desculpa da câmara, o meu telemóvel, esta câmara não está muito favorecida, mas pronto, Está tudo certo. está tudo Está tudo certo. certo, não é? Está tudo certo. Olha, Inês, Mas sim, pá, olha, bora foi lá um fazer os nossos gosto. to-dos, pá. Muito, muito, muito obrigado por este momento e por este tempo que tu dedicaste. Não, eu que Gratidão imensa. agradeço o convite, foi um gosto e ótimas perguntas também para reflexão e, e que é bom irmos pensando sobre elas. Fantástico, olha, seguimos juntos. Qualquer coisa que tu precises, já sabes, manda. Exatamente, igualmente. Obrigada. Beijão, Vamos beijão. aqui. Obrigada. Tchau, tchau, Boa noite a amigas. todos.